Mas vamos começar com a dupla da Haas, Oliver Behrman e Esteban Ocon. Eu vou jogar aqui alguns dados da temporada, né? No head-to-head dos classificatórios, sem contar as corridas sprints, 14-10 para o Behrman. Classificação final no campeonato, 15º para o Ocon e 13º para o Behrman. E pelos pontos, 38-41 também para o Behrman. Eu vou começar contigo, Nick. Independentemente desses resultados, o que te pareceu esse embate, né? Falando basicamente pelo Behrman e o Ocon, que já tem uma história interessante na Fórmula 1, né? Te surpreendeu? O que você achou? Olha, acho que assim, antes dele entrar na Haas, o que surpreendeu foi aquela aparição que ele fez na Arábia Saudita, se não me engano, de Ferrari, quando o Sainz teve apendicite. Apendicite, né? Exatamente. Lá a gente já conseguiu ver que o Oli era um cara diferente. E junto com o Kimi, né, os dois andaram numa Prema na Fórmula 2, num ano que mudaram os carros e a Prema não conseguiu performar. Se perdeu, né? Então acabou ofuscando, acho que um pouco, tanto o Kimi quanto o Oli dentro da Fórmula 2, e quando ele teve essa oportunidade de colocar ele na Ferrari, você vê, ele não fez nada na Fórmula... Quer dizer, não fez nada, ganhou corrida na Fórmula 2 tudo, mas em termos de campeonato não foi bem. Aí você dá uma oportunidade, o cara mostra do que é capaz e isso basicamente coloca ele na porta de entrada da Fórmula 1, dentro da Haas. Acho que isso é muito legal e com certeza é algo surpreendente, né? Comparando assim, experiência contra um novato, você sempre espera que o cara tenha um pouco, né, o piloto mais experiente consiga ter ali, se sobressaia um pouco melhor, às vezes nem tanto pela velocidade, mas por situações de corrida e de final de semana que ele sabe lidar melhor do que alguém que é novato. Então, você vê o Oli indo melhor do que o Ocon no primeiro ano, é algo que, poxa, chama bastante atenção, porque, né, sei que eu tô passando isso com meu pai, né? É a experiência contra o novato, e é muito difícil você conseguir sobressair a experiência de um cara que tá há tanto tempo no automobilismo, né, na Fórmula 1. E aí também tem aquela questão, né, Isa? Tudo bem que a estreia, como o Nick colocou, do Oliver Behrman foi no ano passado, de Ferrari, né? Depois ele acabou entrando mais 2 vezes, se eu não me engano, né? E meio que corroborou. E o interessante é que antes daquela experiência com o Sainz na Ferrari, ninguém dava nada por ele. E ele só faz aquela corrida também porque ele era o 3º reserva da Ferrari. Eu sempre faço questão de repetir essa história, porque às vezes... Você tem um caso do Felipe Drogovic, que ficou ali esperando, e os 2 fominhas da Aston Martin nunca deixaram ele correr, e do nada cai no colo uma oportunidade, ele agarra, faz um 7º lugar. Exato. Os britânicos ficam encantados, né? A mídia britânica, uau, né? Aquela coisa toda. Você pega, eu lembro até hoje, eu tinha visto um pouco da transmissão da Sky Sports, o final da jornada, o final da transmissão daquela corrida, não era aquelas imagens assim de vencedor, levantando a taça, nem nada. Não, era o Behrman cruzando a linha de chegada. Eu falei, caramba, os caras gostaram do garoto. E agora ele meio que prova que realmente é um produto, entre aspas, bom para a Fórmula 1, né, Isa? Sim, o Behrman, os resultados dele na Fórmula 2 não são ali de saltar aos olhos, como a gente costuma dizer, né? Eu estava até dando uma olhada aqui antes. Em 2023 ele termina em 6º lugar, e no ano passado, né, em 24, ele fica ali num modesto 12º lugar. Então, assim, se fosse unicamente pelo que ele fez nas categorias de base, ele tem alguns campeonatos que ele ganhou, principalmente ali Fórmulas 4, né, e Fórmula 4 italiana e tudo mais, mas não é aquele exímio piloto que você olha e fala, poxa, pelas categorias de base, a gente com certeza pode apostar nesse garoto. Mas aí que tá o grande pulo do gato, né? Quando precisou dele, quando ele precisou mostrar o serviço de fato, ele foi lá, ele surpreendeu, ele mostrou que era bom, e mais, ele continuou sendo bom, né? Quando ele chegou para uma temporada inteira, aparentemente ele já estava ali bem tranquilo, né? Por ter feito aquela estreia no lugar do Sainz. Também pode ter sido algo que ajudou ele ter corrido ali com a Ferrari, ter feito uma boa corrida com a Ferrari, porque ele chegou com a Haas muito tranquilo, e só justificou a escolha por ele, né? Mas de fato surpreende, porque o Behrman não era um piloto que saltava aos olhos de todo mundo. Não era a primeira escolha de muita gente, né? Tava ali, aconteceu um acaso e ele soube aproveitar muito bem a oportunidade que foi dada para ele. E aí também, aí nem tudo são flores, né? Claro. Porque também
ele está ainda à beira de uma punição, de uma suspensão, né, por chegar aos 12 pontos. Ele está com 10 pontos e ele só vai ter 2 pontos expirados a partir do dia 23 de maio do ano que vem. Ou seja, vai ter corrida pra caramba. Vai ter que ficar pianinho. Vai ter que ficar muito pianinho, porque 2 pontos ali, se ele faz uma bobagem uma vez só, às vezes ele ganha esses 2 pontos contra a de superlicença, né? Eu ia falar CNH. Contra Da carteira. Mas é quase uma CNH. É quase uma CNH. E aí ele fica automaticamente suspenso para a corrida seguinte. Então aí fica nem tudo só. E eu acho que também é isso que você falou. É um novato, né? Vai fazer, como a gente fala, né? Faz bobagem, não adianta, né? Tem uma temporada de 24 corridas, Exato. mais 6 sprints, são 30 largadas, por exemplo. Então fica realmente muito no limiar ali, especialmente. Largada é uma coisa assim, porque tem o cara numa Haas. A grande oportunidade dele conquistar posições é a largada. Então por isso que a gente vê muita viagem. Ou faz sentido, ou não faz muito sentido isso que eu tô falando, Nick. Você que é piloto também. Eu acho que depende muito do tipo, né? Assim, acho que é muito mais provável você ver atrocidades, digamos assim, né? Numa largada sprint do que numa largada de uma corrida principal, né? Você vai estar comparando uma corrida de 19 a 24 voltas contra uma corrida que pode variar de 50 a 70. Então, com certeza é mais provável você ver esse tipo de coisa acontecendo na sprint. Só que, putz, eu acho que quando você está numa situação num carro que vai andar ali de 10º para trás, você tem que sempre tentar, né, ter uma comparação real sobre quem que é teu competidor. Né? Não adianta, puta, eu andei junto com o Kimi na Prema, agora ele tá de Mercedes, eu tô de Haas e eu vou tentar, bater ele. Sim, Não, sim. acho que você precisa ser muito consciente da posição que você tá e da equipe que você tem para fazer um trabalho que seja consistente e ao longo do ano entregar resultados que bom, como ele fez, nem sempre nos pontos, mas, cara, é perto do companheiro de equipe, na frente do companheiro de equipe. Hoje, né, ainda mais com o cost cap, tudo que a Fórmula 1 tem implementado, eles valorizam muito o piloto que não bate. Sim. Então, acho que às vezes é melhor você ser constante e pecar pela agressividade do que ser muito agressivo e acabar causando muito dano para a equipe, né? Você vê o próprio Colapinto ano passado, quando entrou, era rápido, não sei o quê, 3 porradas o menino apagou. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a equipe precisa modular muito e hoje entra muito em jogo. Quais criptoativos estão à disposição no aplicativo? Só as mais tradicionais, como Bitcoin, Ethereum e Solana, ou também as mais recentes? A Mint tem 50 ativos diferentes à disposição dos investidores. Entre eles, claro, o Bitcoin e outros gigantes, como Ethereum e Solana, além de várias outras opções dos mais variados setores do mercado cripto, como DeFi, AI, contratos inteligentes, stablecoins e muito mais.